É isso aí, pessoal, mais um Papo de Vendedor, e no Papo de Vendedor de hoje eu vou trazer uma figura que eu conheço, tenho o prazer de conhecer, um amigo, e que faz um tipo de venda um pouco diferente, que com certeza nesse Papo de Vendedor, você que é dessa profissão, vai ampliar o seu mindset em relação à profissão que ele exerce e ao modelo e como ele enxerga o modelo de venda na profissão dele. Então, com muito prazer eu apresento Renan Barini. Obrigado, Renan. Valeu. Obrigado pela oportunidade de estar recebendo a gente aqui no seu escritório, mantendo aí, né, os protocolos de distanciamento. E, Renan, sempre no Papo de Vendedor, eu tenho trazido nos episódios histórias para inspirar o pessoal que está lá do outro lado, que está acompanhando o canal, que está acompanhando a gente. Tenho buscado também histórias de vendas distintas, né? Sim. A gente vai trazer aqui do vendedor de parafuso até o vendedor de avião. A minha meta é essa. Perfeito. Então, eu queria que você começasse iniciando, contando a sua jornada, né? O que você faz, e o que você vende, como que você vende, e depois a gente vai trazer algumas dicas, coisas que você faz no seu dia a dia para contribuir com eles. Então, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Eu te agradeço, querido. Pela oportunidade. Tá contigo. Tá contigo. Obrigado. Bom, primeiro é um prazer falar para o público desse grande amigo que se tornou, apesar de termos nos mentoreado um tempo, ele me conheceu num dia e, como todo bom vendedor, ele conquistou o meu filho primeiro. Na verdade, a gente se conheceu num restaurante e o meu filho começou a devorar o caldinho dele. O Renan tá falando restaurante, gente, mas nós se conhecemos num bar. No bar. Era um bar. Que era caldinho, no bar do Nelson. É isso aí. Inclusive. Um beijo pro Japa. E o meu filho, ele muito simpático, ele conheceu meu filho e se ambientou. Ofereceu para ele o caldinho, meu filho, como um bom italiano, tomou inteiro o caldinho do Leandro. E aí ofereci para ele uma cerveja. Aí o Renan me conquistou. Aí meu filho tomou outro caldinho que ele pediu inteiro, eu ofereci outra cerveja e falei, bom, agora vamos sentar nessa mesa que a vida começa. Legal. Foi assim que a gente se conheceu, porque são duas pessoas que gostam de gente, eu e o Leandro. Então, acho que uma das grandes dicas do vendedor em qualquer área é gostar de pessoas, gostar de gente mesmo, relacionamento humano que cria oportunidades. E, curiosamente, nós nos aproximamos e temos os mesmos propósitos, os mesmos mindsets sobre pessoas. Fizemos treinamentos muito parecidos e alguns até iguais. Eu fiz treinamento com o Leandro que acrescentou uma preciosidade imensa nos meus negócios, em termos de eu era bom vendedor, mas eu não precificava bem. Até eu fazer o treinamento do Leandro, eu tinha muito contato, eu vendia bem, eu era procurado por todo mundo, mas primeiro, eu não segmentava, eu não sabia para quem que eu podia trabalhar e eu não sabia precificar. Minhas propostas eram verbais, eu não conseguia construir valor. Legal, e olha só, né, o Renan tá falando dessa história, né, agora não tinha nem combinado, mas que legal, realmente a gente se conheceu assim, e depois que o Renan me contou o que ele fazia, eu falei, bom, Renan vai ser o meu amigo, e o meu desafio era vender um treinamento para o Renan, porque eu já, nessa época que o Renan me conheceu, eu vendia treinamento aberto, né? Falei, pô, como é que eu vou vender um treinamento para o Renan? E aí a gente acabou marcando um café, né, num outro escritório seu, fui lá, e aí quando eu cheguei lá, o Renan me contou um pouquinho da história dele, falei, Renan, cara, tem tudo a ver o que você faz, né? E aí você acabou fazendo treinamento e depois disso a gente acabou se aproximando, você também, eu acho que antes você já tinha, independente do treinamento, mas eu acho que sempre estava incutido em você essa questão, você falou de pessoas aí, que eu acho que é muito importante, o Simoncini que sempre fala, eu uso isso muito também, que 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, quem trabalha com vendas precisa gostar de gente, né, Renan? Totalmente. E não só com a venda direta, mesmo que você trabalhe numa empresa que tem departamento comercial próprio, você vende seu tempo. E eu digo para o pessoal da minha área, eu sou advogado e trabalho na área corporativa. Isso que eu ia falar, quanto que você faz, Renan? Vamos... Não esquecemos essa parte, a gente se empolga aqui, que a gente já se conhece. Eu sou advogado na área corporativa há 10 anos, atuo na área jurídica há 15. Passei pela área pública, passei pela área de grandes empresas, grandes corporações, bancos. Então, depois fui ter os escritórios meu, particularmente,
e hoje trabalho na linha corporativa de forma, eu e meu sócio, né, de forma independente, e as empresas são todas liberais, né, elas não têm nenhum vínculo com nenhuma corporação indireta. Então eu praticamente passei a minha vida me dedicando a negócios desde os meus 14 anos, que eu li um livro que o meu avô me deu, que acho que era o maior vendedor do mundo. Og Mandino. Maior vendedor do mundo. O Og Mandino, nesse livro, tem os pergaminhos que trabalham muito na questão dos hábitos da nossa mente, né? Ali eu não descobri que ia ser vendedor, mas eu descobri que ia trabalhar comissionado ou com participação de resultado. Olha que interessante, Renan. Normalmente, eu sempre escutei que o advogado, né, tem um código de ética que ele não pode vender. É verdade. Né? O advogado não pode vender. Mas fala um pouquinho pra gente de como que você percebeu que era importante esse relacionamento para gerar os seus negócios, porque em verdade é venda, né? Você não pode falar que você tem que vender, mas eu posso falar que o advogado precisa primeiro se vender para depois ele conseguir atender os clientes e resolver os problemas. Exato. Porque o advogado, como um vendedor, ele precisa ser um grande solucionador de problemas, né, Renan? Digo que nós somos remunerados pela quantidade de problemas que a gente tem a capacidade de resolver. Eu falo, eu sou vendedor, eu sou advogado e vendedor. O termo não é muito bem utilizado, na realidade, porque nós não podemos fazer captação. Então eu não posso aproveitar de um mercado para poder oferecer o meu trabalho. Né? Sim. Então, mas eu posso negociar, eu posso ser o vendedor de serviço, que é o que a gente é realmente, e as coisas mudaram bastante. Mas existe um estatuto que tem que ser respeitado. E até eu digo para os advogados a se especializarem em negócios, em vendas, para você aprender justamente que ferramenta usar dentro da sua profissão, porque a faculdade não ensina. 5 anos de faculdade, ninguém aprende a vender, ninguém aprende a sentar com o cliente, isso é na prática. E um grande ponto, né, quando você está falando disso, você também é um especialista em comportamento humano, você estudou bastante, o Renan tem uma experiência também nessa parte comportamental. Eu sempre falo que pessoas compram pessoas, depois elas compram produtos ou serviços. Sim. O advogado, a figura do advogado precisa se vender muito bem, né, Renan? O tempo todo. Eu digo que o advogado, para ter um sucesso, para chegar em algum lugar, ele precisa investir na carreira, investir na sua apresentação, investir no seu aperfeiçoamento. E ele nunca vai fechar um bom contrato, cara, se ele não aprender a negociar, se ele não aprender a construir valor na proposta dele. Tem muito assim, quanto você cobra para fazer um inventário? O cara, tanto. Perdeu o negócio. Respondeu do jeito que o cliente perguntou, sem agregar valor nenhum. Normalmente ele vai cobrar muito barato, porque ele nem pensou, ele nem sabe o tamanho do negócio. Ele não constrói, aí ele se arrepende de ter fechado, aí ele fala que a advocacia não dá dinheiro. Olha que interessante. Então o Renan, essa é uma dica, é um ponto legal para a gente entender. E o Renan falou no começo da apresentação dele, né? A dificuldade de precificar. Sim. Porque quando você fala de precificação, é exatamente o estímulo que você tem para entregar mais do que o combinado. E é importante que o seu prospecto, como que a gente chama na advocacia, o seu lead, o seu cliente, ele entenda, ele veja o tamanho do trabalho que você vai desenvolver, porque ele não entende de processo, ele não entende de consultoria direta. Quem tem que ensinar ele? Sou eu tenho que ser o facilitador. E acontece justamente o contrário. O advogado se afasta humanamente do cliente, dá a proposta à distância ou verbalmente, ele não fecha, se fecha barato, depois fica evitando atender o cliente. Então coloca lá, a experiência faz isso. Olha, esse tipo de trabalho demanda tantas horas, tantas solicitações, eu vou ter tanto tempo, você vai me pagar agora, eu vou trabalhar 2 anos para você. É agregar valor e mostrar para o cliente que ele tá recebendo muito mais do que ele está investindo. Exatamente, e principalmente entregar, né? Porque eu que trabalho muito na área corporativa, eu tenho muita demanda de consultivo, né? Sim. Então, o cliente não conhece o processo. Eu trabalho no processo dele para arregaçar. Ele não sabe. Porque ele não está vendo, né? É intangível, né? Aí ele compra um contrato, esse mesmo cliente, que dá muito menos trabalho do que um processo por vezes. Eu atraso a entrega. É o prazo que ele manja, eu não entreguei. Nossa. Então, é da prática, assim, o advogado não aprende isso sozinho, ele precisa ir para os negócios para aprender. Vivenciar isso. Vivenciar. E assim, eu digo que eu não nasci advogado, eu não nasci dono de escritório. Eu sabia que eu queria trabalhar para mim, em primeiro lugar, de forma autônoma, ou com uma participação liberal, ou que eu fosse dono do meu negócio. Mas eu dono do meu negócio não, que eu tivesse participação. Mas eu não cresci dono de escritório, eu cresci
cuidando de pessoas, me relacionando com pessoas. E a venda acontecia sozinha. Eu não precisava oferecer. Automaticamente eu atraía. E eu tive que montar o meu escritório, ter só o meu escritório, porque os donos do escritório não entendem isso. Olha que interessante. E aí, Renan, um outro gancho que a gente pode trazer aqui para o vendedor, o Renan trabalhando com venda com clientes corporativos, com advocacia corporativa, é muito importante o investimento em network, relacionamento, porque nós estávamos até falando antes de iniciar aqui, é uma relação de confiança entre o cliente e você, né, Renan? Sim. O cara abre o livro da vida dele e se não tiver um investimento muito grande aí em relacionamento, a venda não vai acontecer, né? Não, ninguém procura advogado na lista telefônica, nem no Google. Normalmente você pergunta para alguém, você tem um advogado para me indicar? Da sua confiança. Da sua confiança. Ou o cara chega com um problema, fala, eu tô com esse problema, aí a pessoa fala, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar. E aí ela chega na figura do advogado. Eu digo que no mundo das vendas, depois de tanto tempo que a gente está inserido, vendendo e comprando, hoje eu não compro ninguém que eu não procure. Olha que interessante. Se o vendedor bater na minha porta, ele recebe não. Olha que interessante. Quer dizer, e aí, logicamente, que você também, para o seu negócio, se aplica isso. Mas tem muito vendedor que me conquistou sem vender. Ele se aproximou, ele me conheceu, ele cativou a venda, quando deu a chance, ele vendeu sem nem eu e nem ele perceber. Quando ele viu, ele estava vendendo. Você aconteceu isso. Quando você viu, você estava vendendo. Olha que interessante. E aí, mais uma vez, a gente volta na questão. A gente precisa vender ou a gente precisa resolver o problema das pessoas, né? A gente precisa principalmente resolver problemas, né? A gente precisa aprender a resolver problemas e vender a solução, né, dos problemas. Esse é um ponto que, tanto aqui no canal, como nos treinamentos e nas consultorias que eu faço, eu percebo que hoje o vendedor, o profissional liberal, o cara que precisa vender o serviço, ele tem uma ansiedade de resolver o seu problema. Você quer comprar isso e está disposto, ele vem apresentar tudo, você desiste de comprar. Ele quer resolver o problema dele. Bater a meta. E eu tenho batido muito nessa tecla do seguinte, resolve o problema do cliente que o seu problema vai estar solucionado. Uhum. E, logicamente, que quando a gente fala do seu trabalho, isso em toda a área, quanto mais você atende, quanto mais você resolve, quanto mais você se relaciona, mais negócios, né? Eu tenho um lema, Leandro, eu não poupo informação, eu dou muita informação de graça, cara. Foi-se o tempo daquela advocacia do doutor, que ele sabe, ele... Formal. Hoje a informação está democratizada, se o cara pesquisar um pouco, ele acha coisas e te questiona. E acho bom porque o cliente é o maior interessado em resolver o próprio problema. Então questione seu advogado, debata com ele a solução. Ele cuida de 20, 30, 40 problemas ao mesmo tempo. Você só tem o teu ou mais um para se preocupar. Se interesse pelo teu problema para cobrar o teu advogado. Mas eu digo assim que eu não economizo informação, então se vem uma indicação ou vem um interessado, eu não poupo, eu vou guardar um pouquinho, porque se eu der tudo, ele não me contrata. Vou deixar pro próximo. Não tem essa de deixar pro próximo. Eu dou muita informação de graça, cara. Mas chega a hora de cobrar, eu cobro. Tranquilo, sem peso e sem medo de cobrar. Sem medo de cobrar. Esse é um ponto, Renan. Você acha que, por exemplo, quando você fala da dificuldade de precificar, você ficava com medo de falar do valor do seu trabalho? Às vezes... Era um pouco de medo, receio? O que era o ponto? Porque isso, eu acompanho e algumas pesquisas, principalmente pesquisas de institutos internacionais, né? Sim. Olha que interessante. A Associação Nacional dos Executivos de Venda Americana descobriu que 48% dos vendedores, somente 48% dos vendedores, fazem follow-up de uma proposta. O que é o follow-up? É o acompanhamento, é você emitir uma proposta e acompanhar. E fez essa pesquisa primeiro e depois fez uma outra pesquisa dizendo o seguinte: qual é o maior medo de fazer o acompanhamento? Tomar ou não. Tomar o não, mas também a pessoa tinha medo de que o valor que ela apresentava, sim, se o cliente do outro lado achava que aquele valor
era bom para ele. Sim. E aí, um erro Sempre receio. Ou tô cobrando barato ou tô cobrando caro. Isso. E o que acontece? Eu mando a proposta para o Renan nunca comprou, por exemplo. Eu tenho uma empresa, eu nunca precisei de uma advocacia corporativa. Pelo menos, eu acredito que as empresas precisam, não na hora que ela tem um problema, elas precisam dar preventiva. Mas, enfim, se eu fosse contratar um serviço desse, eu precisaria que o Renan me ensinasse a consumir. O que eu sempre falo é que quando você envia uma proposta para um cliente que talvez nunca tenha consumido o seu serviço, você precisa ensinar ele e explicar aquela proposta. Manual de instruções. Então, na maioria das vezes, quando o vendedor mandava uma proposta, por que ele não faz o follow-up? Porque ele não liga para explicar a proposta. Não quer gastar tempo. O medo, quando você falou da dificuldade, era por conta do valor ou porque você tinha essa insegurança entre estou cobrando caro, estou cobrando barato? Era um pouco de cada, eu não tinha técnica, né? Eu fiz um treinamento em 2014, com o Lair Ribeiro, que me destacou muito pessoalmente, que me deixou em evidência, eu saí de lá confiante. Te empoderou. E me empoderou. Só que chegava a hora da proposta, eu voltava para baixo. Eu voltava a ser o vendedorzinho panfleto, né? Que sabia ter pessoas, vendia bastante e cobrava pouco. E por quê? Porque primeiro, eu achava sempre que a pessoa ou tá pagando caro ou eu tô vendendo barato. E isso por quê? Porque eu não tinha técnica e eu não trabalhava a proposta. Eu dava a proposta, a pessoa perguntava, eu enviava. Eu não maturei a proposta, a pessoa não maturou o problema. Hoje você pode fazer o que você quiser. Pode sentar aqui na minha frente o Bill Gates. Ele não sai com a proposta hoje. Ele vai receber amanhã. Ó, que loucura. Ou depois de amanhã. Eu vou dormir com a proposta dele. Eu vou pensar no problema dele, eu vou maturar. A hora que eu maturo, eu entendo melhor, ele matura o problema, ele espera, e a espera gera resultado, a espera gera ansiedade. E quando ele recebe minha proposta, ele não vai receber um valor, ele vai receber pelo menos 3. E olha que interessante, o Renan está falando aqui uma coisa que disparou um gatilho. Na maioria das vezes, pensa você, quando você procura um serviço e você está interessado num serviço, você fica ansioso para receber a proposta. Né? Receber a proposta. Se recebe na hora, eu tô te falando isso porque acontece o seguinte, eu tô construindo uma casa, cara, e eu recebo, quando eu vou atrás do cara, eu não vejo a hora do cara mandar a proposta logo, pô. E a hora que o cara manda a proposta, a primeira coisa que você faz, você abre a proposta, você quer... Isso é muito interessante, olha que dica legal. Agora, no caso do Renan, ele tá usando essa técnica de certa forma, ele valoriza isso. E ancora. Ele ancora. E tem uma coisa embutida por trás disso que eu sempre falo pro vendedor. Por que o vendedor tem medo? E aí, talvez, quando você fala de não falar no ato ali, de deixar o cara embora e tal... Porque o vendedor, Renan, ele tem medo de perder uma coisa que não é dele ainda. Porque o cara fala, se eu demorar para dar a proposta, eu vou perder a venda. Mas aquele cliente ainda não é seu, como é que você perde o que você não tem? Sim. E uma coisa que eu sempre bato é, as pessoas têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. O vendedor precisa ter mais vontade de ganhar do que medo de perder, né? Mais segurança, né? Eu acredito que quando ele dá o preço, normalmente na cabeça do cliente vem as objeções, né? Tá caro... Não, já criou uma referência. Vou pensar, ele já sai de lá com a proposta na mente, com um sim, pode dar um sim ou não. Se ele te der um sim, você pode ficar feliz, fechei rápido, tal, e pensar depois, esse valor atende? Porque você não maturou, você não maturou o problema, você tem que trabalhar, você tem que conversar com o teu sócio, com a tua equipe, conversar com pessoas que são da área, porque você não entendeu o tamanho da dimensão, a experiência vai ajudando. Mas, ao mesmo tempo, a sua visão é muito tacanha para cuidar de um problema que você, de repente, não tem ainda a solução. Então, você tem que pensar em variáveis que acontecem. E é só na hora de fechar, porque depois que fecha... Acabou, né? No momento em que o cliente falou o sim lá... Fechou, tá fechado. Acabou. Difícil você calcular de novo. Por isso que você precisa dar sugestões. Você vai cotar operador de telefonia. Você tem... Plano A, plano B, plano C, multi tal, multi mais, top tal, top 5 e controle. Eles dão várias possibilidades, porque se você decidir, tá pouco para mim, então sobe aqui, já está calculado, já tem o preço. Uma das coisas que eu Imagina se eles tivessem que calcular por cliente. Loucura, né? Uma das coisas que... olha que interessante, né? Como a venda de serviço, o Renan vende um serviço e o serviço que você vende é um serviço que às vezes a pessoa está com esse problema há anos, né, Renan? Quer dizer, se precificar errado e não resolver, ferrou também, né? E a expectativa do cliente, normalmente, é que você traga
alguma solução para ele. Quando o cara chega em você, já tá, a coisa já está potencializada. Sim, ele tentou, ou procrastinou demais e virou um problema urgente. Porque é sempre assim, né? A urgência, do que ela vem? Daquilo que você procrastinou ou de algo imprevisto. Se é imprevisto, tudo bem. Não estava programado, você vai procurar ajuda. Agora, se você procrastinou, você sai desesperado tentando transferir responsabilidade. E aí que entra a psicologia do advogado, dele entender que quando ele é procurado, a pessoa não vem convidar ele para a festa. Vem trazer notícia ruim. Mensageiro para advogado é sempre notícia ruim. Olha que interessante, o cara não é convidado para festa, né? Eu vendi plano funerário há muito tempo, você sabe disso. O cara tá chamando pro velório, né? Notícia ruim, né? Notícia ruim. E aí, o que acontece, meus colegas? Eu vejo isso acontecer ainda. Toca o telefone e não sei quem é, inibe. Pode ser um puta cliente. Quantos clientes que me ligaram, olha, eu peguei seu telefone e tal fulano. E aí eu atendi, marquei, agendei, mandei proposta, ficou no meu link, eu fechei. Ele falou, se você não tivesse atendido, tinha ligado para outro, porque eu estava tão ansioso, precisava falar com alguém, saber se alguém podia me ajudar, resolver o meu problema. Só que você fala pro cara, a gente tem solução, fala comigo amanhã. E aí que tá o negócio, tem que dar consulta por telefone, atender, atrair pro teu ambiente. Você sabe que essa história, eu sempre falo também, e eu acho que é muito legal, cara, que na maioria dos episódios que eu tenho gravado, Renan, muito do que eu falo nos treinamentos, vocês que estão vindo participar dos episódios estão trazendo. Eu sempre falo para o vendedor, principalmente o cara que vai tratar uma venda por telefone. Se você contar tudo para o cliente no telefone, por que ele vai te receber? Perde sentido. Quando você fala do preço, né, essa forma de apresentar preço, se você não fizer isso da maneira correta, você cria uma referência na cabeça do cara e você não sabe qual é a referência dele, né, Renan? Não sabe. Você não sabe qual é a referência dele. Então, como que eu posso te dizer? Esse passo a passo, até no seu processo de vendas, é crucial, né? Crucial. E muitas vezes, o que você fala falou no seu curso, eu não me esqueço. Você vende antes de construir o processo de prospecção, de reconhecimento, de investigar o problema, a dor, qual que é o remédio que você vai dar, qual que é a solução que você vai dar para aquilo. E você sai desesperado para vender, você dá qualquer valor, qualquer preço, fecha de qualquer jeito, depois você tenta refazer se dá mal. E principalmente, cara, eu vejo a dificuldade do vendedor de fechar. Né? Ele não consegue fechar, ele não consegue... Chegou ao fim, construiu, precificou, deu proposta, acompanhou, teve retorno, não teve, e falou assim, aí, podemos fechar, podemos dar seguimento, você quer aguardar, tem mais alguma dúvida? Ele fica com medo. Então, você sabe que esse é um ponto interessante. Eu tenho perguntado bastante nos episódios o que a figura que está sendo entrevistada, o vendedor, enxerga de maior dificuldade, né? E em alguns episódios as pessoas falam prospecção, outras falam muito de negociação, porque a negociação hoje ela demanda mais preparo, porque quando você tem um oceano de informações, quando você tem um Google da vida, quando você tem um monte de concorrente, cara, você tem que ser um exímio negociador. Sim. Você tem que estar disposto para sentar, você tem que, né? Você vai ter que investir tempo na negociação. Energia, né? Mas, tempo e energia, importante. Mas, como você bem disse aí, o fechamento ainda na sua visão, é uma trava que sai naturalmente, sai natural com o advogado, principalmente, porque nós aprendemos 5 anos da faculdade a cuidar de processo, a cuidar de matéria, a cuidar de termo, a cuidar de... A gente esquece que atrás disso tem uma pessoa, tem um emocional. E não se trabalha emocional, fixa-se muito no problema, é porque o artigo tal, da lei tal, ele diz que artigo tal, o cliente não entende nada disso. Ele quer ele está distante de você está falando uma língua que não é dele, ele quer a solução, você não o impacta porque você não conseguiu chegar na alma dele, não conectou com ele. Não conectou, não criou a conexão, a rapport, nada, e aí você quer dar preço. Aí você fala, para cuidar disso eu faço tanto. Já está um não na cabeça dele, o não já está com ele vai pegar dali e vai embora. Né? E o fechamento, depois que você aprende a construir isso, o fechamento é natural. É conduzir. A pessoa aceita você dizer, conduzir. Vamos fechar, porque está proposto. Você entendeu, você dedicou tempo, você voltou, você não saiu tirando o panfleto. É engraçado. Que é o vendedor panfleto, né? Ó, R$10. Você sabe que essa história de fechamento é engraçada. De novo, vou usar um exemplo aqui da minha obra lá.
Às vezes, quando você, cliente, vai para fechar com o vendedor, ele não acredita, né? Não acredita. Ele acha que é muito. Ele não acredita. Ele assim, não, assinou muito fácil. Né? Ele não vai cumprir. Esse cara tá com alguma pegadinha, ou ele achou um serviço muito mais barato do que eu ofereci, esse né? Esse cara não vai cumprir, ele vai querer rescindir amanhã. Como é difícil, cara. Confiar que o negócio é possível. É verdade. A gente não aproveita, eu vejo que o curso Millionaire Mind, você também fez, né? Fiz. Ele falava que nós temos a mania de duvidar das oportunidades que o mundo dá. É importante, né? No Millionaire Mind lá, os caras vêm do treinamento inteiro, né, Renan? Treinamento. Treinamento inteiro, o cara vendendo o treinamento inteiro. Você vai num treinamento para aprender a ser milionário, o cara tá te vendendo lá no treinamento o tempo inteiro, né? Nossa. Quando o cara faz aquela roda de network para trocar cartão. Então, e tem gente que não tinha cartão, tinha gente que não sabia falar o que fazia. E aí, pior ainda, meu colega advogado. Tem um colega advogado que está na roda. Quando a pessoa me pergunta, você faz o quê? Sou advogado. Tem gente que eu ajudo a empresa, eu sou advogado, depois eu desdobro o resto. Porque é o que eu sou. O resto vem depois. Agora, o mesmo problema do vendedor? Executivo de venda, gestor de negócio, é tudo, menos vendedor. E aí, o que é pior? Tem pessoas que são advogados, você pergunta para ele, o que você faz? Eu sou advogado, mas eu estou trabalhando com cosméticos. E aí? Você é o quê? Você não é nada, né? Não porque quem trabalha com cosméticos, mas o cara estudou 5 anos. Não, ele não sabe o que ele é. Eu sou advogado, pronto. Eu trabalho com cosméticos. Não precisa contar a segunda parte. Né? Se ele está trabalhando com cosméticos, ele é vendedor de cosméticos. Qual o problema? Acabou, né? Não, ele quer botar um título, como se fosse ajudar em alguma coisa, numa segunda... Ô Renan, e olha só, você está falando de não se assumir em qualquer coisa, né? Em qualquer profissão, né, cara? Se você não tiver orgulho... A gente tem que contar para todo mundo que a gente faz. Eu tenho um amigo, cara, que ele fala isso com maestria. Ele mora lá perto de você, inclusive. Nós estávamos uma vez numa mesa de bar e chegou um rapaz e começou a falar mal de advogado. Eu não suporto advogado. E o rapaz era atendente de uma empresa, de um estabelecimento. Não suporto advogado. Advogado é uma raça inescrupulosa. Se acham, tudo pede Código de Defesa do Consumidor, tal. E ele foi falando. E o meu amigo aqui já começou a se contorcer de dar risada. E eu quieto. Se ele não me perguntasse, eu também não falaria. Sim. Né? Não ia sair, eu sou. Mas ele perguntou. Você é advogado? Eu só virei pra ele e falei, sou. Acabou. E eco. Aí ele fez, não, mas não é assim também, todos são. Há exceções e tal. E virou aquela baderna. A grande maioria ia falar, não, eu sou, assim, eu trabalho no escritório, porque se inibe de alguém criticar a profissão, de alguém não ter tido uma boa experiência. E como você falou na sua profissão, você não pode vender, mas você precisa prospectar. Um dos pontos da prospecção é exatamente você rodar na sua lista de pessoas, você trabalhar o seu network de família, de amigos, e quem vai vender mais é quem oferece mais. Se o cara não oferecer, se ele não contar o que ele faz, como é que ele vai conseguir? Ninguém sabe. Eu fechei um contrato há poucos dias, numa roda de amigos, onde o meu amigo ainda não é o meu cliente, vai virar em setembro. Já tá aí, pode marcar aí, o Bruno Atílios. Em setembro você tá aqui, tá? Pode vir assinar. Eu dou nome, entendeu? O cara aqui, ele se lasca. E ele não era meu cliente ainda, mas sempre falou muito bem do meu trabalho, ele e o pai dele, pessoas que eu amo de paixão. E aí, esse outro amigo me conheceu através deles. De tanto eles falarem de mim... Sem comprar. O cara já fechou comigo, o cara já interessou pela autoridade que dá uma indicação e não se aproveita. Você recebe indicação, cara, e você despreza. A indicação desse cara aqui, a indicação de economia... Queima a indicação, né? Economiza 50% do caminho da prospecção e do fechamento, porque você economiza a parte da confiança que já foi depositada. E você usa o network do outro, que já está construído. Você não precisa construir o seu, né, Renan? E outra, a venda vem até você. Qual vendedor não pode ser feliz assim? E tem muita chance no mercado que acontece, não atendo o telefone, não atendo depois das 6, não falo com ninguém que sabe. Tá bom, outro vai falar, eu falo. Você não quer atender o seu cliente sabe? Eu quero, pode mandar ele me ligar que ele vai ser bem... Ô Renan, e como é que você enxerga, vamos voltar um pouquinho agora para a sua profissão, eu acho que é uma dica para os advogados, vendedores e para os vendedores que trabalham com um serviço tão específico como é o serviço que o Renan faz. Como é que você enxerga esse momento digital agora? Porque a gente não tem como a gente não falar desse momento, dessa venda digital. Sim. Porém, as pessoas fazem uma distorção e eu tenho trabalhado em alguns projetos de vendas digitais
E no fundo, eu acho que o grande desafio do digital é humanizar esse atendimento, é humanizar essa venda. Logicamente que a gente não está falando de produto, a gente está falando de serviço, a gente não está falando do relógio, do sapato, da camisa, a gente está falando do serviço. No serviço precisa humanizar, precisa ter um elo aí, uma persona. Como é que você enxerga na sua profissão, para o advogado e para o vendedor, esse novo momento aí de venda online, desse boom da internet, esse tsunami, né? A commodity, né, ela sempre foi, ela tem muito tempo que ela está no mercado digital, mas o serviço está em ascendência, né? Sim. Eu tenho clientes da área digital, você conhece, né? Diego da Unique, hein? Que a gente entrega o cara. Diego, vamos bater um papo de vendedor com ele também. Também, baita vendedor. E onde encaixa a conexão, o advogado, o mundo da advocacia está acabando porque o a IBM vai ter o doutor... vai ter o doutor robô. Eu quero ver o cara tirar a verdade do cliente. O robô... Ele está convidado. Se ele quiser, quem tiver robô, quiser botar para entrevistar um cliente... O Renan está desafiando. Eu quero ver o meu cliente falar para o robô a verdade que ele conta para mim. Depois a gente faz um comparativo. Porque tem coisa que, assim, só o ser humano faz, cara. E outra coisa, você tem lei geral de proteção de dados, que é o que a gente está aplicando. Você tem termos e condições, que é o contrato digital. Você tem crimes virtuais. Você tem plataformas que você pode assessorar. Quer dizer, tem um mundo. O mundo digital abriu, enorme. Da mesma forma que limitou para algumas coisas, como tudo, abriu um oceano azul para outras. Você quer em primeira mão? Eu tenho um cliente, Datalogics. É lá o Alan e o Luizão. Eles fazem aplicativo. Primeiro contrato de telemedicina no Brasil, foi eu que fiz. Foi assinado. Olha que top. Foi assinado pela Prefeitura de Suzano. Ele foi validado pela Anvisa no dia 20. Eles já tinham uma base de dados, porque eles esperavam que isso pudesse acontecer. Quando anunciaram a pandemia e a possibilidade de atendimento virtual, eles correram, viraram noite trabalhando, montaram o aplicativo, trouxeram para mim, cara, precisamos de um contrato para a Prefeitura de Suzano. Fizemos, dia 20, o contrato estava assinado. Então, primeiro contrato de telemedicina, fui eu que fiz. E tá aí o pessoal da Datalogics, quem quiser procurar, que aqui a gente dá prova do que a gente faz. Prova social. Prova social. Vende bem também. Então, e olha só, um caso completamente esporádico que precisou na hora. E assim, precisou, como eles são, né? Senso de urgência. Pra amanhã, 6 horas da manhã, entendeu? E a gente vara. Aí o que acontece? O advogado classista, ele não vara a noite trabalhando. Muito excepcionalmente por algo que seja espetacular. Mas os que estão inteirados no mundo, eles acompanham a evolução dos clientes. Eles se adaptam a isso porque é vantajoso. E vão ter que cada vez mais mudar esse formato. E vão ter que aprender, acabou esse negócio de só falo pessoalmente, vai ter que aprender a falar virtualmente, vai ter que desenvolver técnica, vai ter que aprender explorador à distância, né? Vai ter que entender o que é consulta, o que é orientação. Eu tenho um segredinho, cara, eu vou contar pra você aqui que eu faço na advocacia, nego vai me chamar de louco. Bom, louco eu já sou, né? Vocês já perceberam aí. O cara vem me consultar, vem tratar um problema, vem fechar uma assessoria porque ele quer saber se eu posso ajudar a empresa dele e tal. A gente começa a trabalhar, faz todo o processo de conhecimento, exploração, investigação, análise, apresentar soluções, tirar a proposta, apresentar a proposta, e negociação e fechamento. Aí o cara faz assim, nossa, cara, mas eu já tive advogado, cara. Puta, não deu, Muita gente fala isso, né, Renan? Já tive advogado. Eu já conheço. Eu já sei como que é. Eu falei assim, você ainda não me conhece, você não foi meu cliente, você foi cliente de alguém. Você já teve advogado, mas não foi meu cliente. Não foi comigo o negócio. Mas advogado é tudo igual. Então eu falei, então vamos fazer o seguinte. Você assina aqui comigo e se em 30 dias você não gostar do meu serviço, você não precisa pagar. Você vai embora sem multa, sem nada. E os meus contratos até hoje, nenhum tem multa. Ele pode pegar e ir embora o que ele quiser. Porque eu não quero prender ninguém. Sim. Ele fica se ele quiser realmente. Mas você não vai fazer isso. Faço. Põe em contrato que faço. Mas por qual motivo? Você decide o seu motivo. Você não precisa nem me contar. Se deu 30 dias, você falou, Renan, não serviu para mim, muito obrigado. Eu não perdi nenhum até hoje. O que o Renan tá falando é uma coisa interessante que o vendedor não faz, né? Por que não faz? Porque tem pouco cliente no funil de prospecção. Isso é negar a venda. Exatamente. Quando você fala não para o cliente, o mesmo sentimento que você, quando ouve o não tem, o cliente também tem. E quando você fala não para ele, aí que ele fala, agora eu vou ficar. Agora eu quero. E quando você não tem agenda, eu tenho um problema sério com a agenda, porque ao passar do tempo, já 15 anos, a gente
adota um cronograma. Então, dificilmente eu marco algo pro dia seguinte. Eu tenho um espaçamento, justamente para não falhar com ninguém. Sim. Aprendi isso treinando, aprendi sozinho. Esse é um dos pontos, ó, o Renan tá falando de agenda. Quem já fez o treinamento e toda vez que eu falo de planejamento, eu falo, planejamento, você só vai aprender a fazer um planejamento de médio e longo prazo se você fizer um planejamento de curto prazo. O que é o planejamento? O seu dia. E o seu dia passa pela sua agenda. Então aqui, ó, o Renan tá dando uma baita de uma dica de trabalhar a agenda. E além de tudo isso, você gera, quando você tem uma agenda positiva, né, Renan? Sim. Você gera uma escassez do seu tempo e isso vale. Nossa Senhora. Isso Quem tá vale. muito disponível normalmente não tem valor, né? As pessoas gostam, ó que top, as pessoas gostam de fazer negócio com pessoas ocupadas, porque as pessoas ocupadas são produtivas. Isso. Aquele médico que você liga, né, Renan, e fala, ó, vem daqui 2 meses, você toma o remédio para não morrer, mas você vai daqui 2 meses. Aguarda. E aquele show que não tem lugar, que tá sempre lotado, né? Aquele restaurante que tá sempre... Se você passar no restaurante que tenha 100 lugares e 50 lugares estiverem ocupados e outros 50 não, você pensa para entrar. Se você passar num que tenha 40 lugares, tenha 50 pessoas, 40 pessoas dentro e 10 esperando, você vai parar e vai ser o 11º da fila. Vai esperar. Vai esperar. Você gera uma escassez com a agenda? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E sem nenhuma vergonha por isso, Sem medo de perder o que você não tem. Sem medo de perder o que eu não tenho. Eu digo assim, eu ponho ele na minha agenda e quando chegar o horário dele, ele vai ser muito bem atendido, eu não vou ter pressa. Porque tem gente que... não, vai amanhã no meu escritório, mas te toca lá rapidinho, em 40 minutos, porque ele não tem agenda, ele se aperta e joga o teu tempo fora. Poxa, olha que oportunidade, gente. Com tanta empresa, o cara bateu na tua porta. 95% do caminho aconteceu, 5% está na sua mão. Aí ele entra. Só tem você para fazer esse negócio acontecer. Você pega e faz o quê? Atende mal, atende com pressa e deixa o cara embora. Ou seja, eu costumo dizer que é a magia do cliente, a hora que ele bate na sua porta. Cara, dedique o tempo para esse cara, que ele separe sua agenda, 2 horas de reunião, 3 horas de reunião. E foca no que é importante, né? Sim. Naquele momento, o importante é o cliente, então você tem que focar nele. Renan, muito legal. O que você pode dar? Eu sempre pergunto também, eu acho que isso é importante para conectar com o mundo real. Sim. O que o Renan faz no dia a dia dele que realmente você pode dizer que muda o seu resultado? Né? O que é um hábito do Renan que você fala, cara, isso faz a diferença? E o que você daria de dica para o seu colega advogado ou para o próprio vendedor que ele pode fazer que mudaria o resultado? Mudaria o resultado. Primeiro, eu não paro de aprender. Eu estou em constante dúvida, em constante avaliação da minha capacidade, me testando o tempo inteiro. E independente se eu achar que está bom ou não, no ano seguinte eu estou treinando de novo, aprendendo coisa nova. Uma das dicas eu acho que é sair um pouquinho da casinha. Livro de direito, todo advogado sabe ler. A faculdade te ensinou o que você precisava sobre direito e você explora depois, vai ter sempre que estudar, mas aprenda outras coisas, que o mercado do advogado não é advogado. São todos menos advogado. Saia do seu mundinho, saia da sua pequenez como pessoa e avance sobre os novos horizontes. Leia livros diferentes, leia estratégias, leia negócios, aprenda com o mundo o que você vai poder transferir para o teu cliente. Você vai se tornar um advogado muito melhor. E agora, se eu puder dar uma recomendação para você, que é meu colega, esse cara aqui. Treina com ele. Eu treinei com ele em 2016, cara. E, tudo que eu falei que essa entrevista foi marcada há pouco tempo e a gente não tem briefing, não tem nada, a gente tá aqui batendo papo. É papo de vendedor, pô. Muito do que eu falei, eu aprendi com ele. Eu falo todo papo dia. De vendedor, pô. Eu falo para minhas equipes, eu falo para meus clientes e isso fixa. Por quê? Porque tem conteúdo, porque agrega. Eu sou prova, quem quiser ver a minha vida como era em 2016, 2015, quando a gente se conheceu, está convidado. E quem quiser vir conhecer a minha vida em 2020, também está convidado. Você vai ver o resultado que tem, porque é técnica, não é segredo. Ele não tem mágica, ele não tem milagre, ele não vai fazer Você sabe, nada Renan, de... Cara, obrigado pelo feedback aí, mas uma das coisas que me motivou a fazer esse papo de vendedor e montar esse canal tentar mostrar para quem está lá do outro lado que é possível
com coisas reais, porque Sim. hoje a gente tem aí um monte de coisa muito boa na internet, a gente tem acesso a muita informação, mas tem muita coisa que está muito distante das pessoas. E eu muita acredito, teoria, né? e eu acredito muito que o simples funciona. Então, cara, para mim é um prazer, como treinador e como vendedor, ter um feedback de um advogado, que é um baita de um vendedor, um cara que tem um posicionamento muito legal. E resolvi fazer esse papo de vendedor com ele, porque eu tenho certeza que vai agregar tanto para você que é um advogado ou uma advogada, como para você também vendedor. Às vezes a gente acha que o que a gente vende é difícil, mas cara, é inimaginável o que você vende, da forma que você vende, porque você tem que fazer uma jornada do cliente, você tem que fazer um estudo, você tem que entender a dor do cliente para você propor uma cura que talvez... Se o doente for terminal, não vai ter. E às vezes ele não quer remédio, ele quer guerra, né? Então... É isso aí, ele não quer remédio, ele quer guerra, essa é boa. Então, assim, esse é o nosso papo de vendedor. Renan, divulga os seus canais, segue esse cara é um cara fantástico, ele tem bastante conteúdo. Agradeço. Divulga seus canais e, cara, obrigado de coração aí, foi muito bom bater esse papo com você. Continua aí nessa sua jornada e... Nós vamos bater muito papo de vendedor ainda. Se a gente ainda vai fazer muita estripulia aí no mercado de vendedores. Bom, primeiro é um prazer falar para esse cara, eu chamo ele de cara porque é um irmão que eu tenho. Com certeza. Temos essa liberdade, um cara que me ensinou muito. E espero ensinar um pouquinho para ele também aqui, como empresário. Já aprendo, já tô. Toda hora eu tô aprendendo, pô. E aí então, a nossa ideia é ter resultado. Nada fala mais alto que resultado. Você pode assistir o que você quiser na internet. Vá atrás daquilo que tenha resultado. Bom, minhas redes sociais aí é Capelete Barini Advogados. O meu Instagram é Renan Barini, no Facebook também. Tem aí na nossa rede todos os nossos contatos. Você fica à vontade para quando quiser bater um papo conosco, aí saber como é que a gente faz, tirar as suas experiências, assistindo esse vídeo, compartilhar, porque nós demos aqui uma mini aula para quem é advogado, que ninguém faz, ninguém está preocupado em ensinar advogado a vender. Advogado é uma parte um pouco diferente da maioria do mercado. E se eu puder deixar aqui, por último, uma mensagem que eu trago muito tempo, desde que eu comecei a carreira, com pouca coisa, com pouco investimento, nenhum investimento, nada na mão, tudo tentando improvisar, tentando sair do lugar. Se você tem pouco, use o pouco que você tem. Você não precisa ter muito. Às vezes, se você usar o pouquinho que você tem, bem de uma maneira básica, o arroz com feijão, você já vai estar indo muito mais longe do que a grande maioria. Muito obrigado e desejo a todos vocês muito sucesso. Show de bola, Renan. Papo de vendedor pesado hoje, hein, pessoal? Então, segue ele, entra lá, vem aqui. Se você tiver alguma questão aí, vem aqui, que o escritório dele é maravilhoso, ele recebe muito bem café, água, bombom, além de toda essa experiência que ele tem. Segue, se inscreve no canal, como ele falou, compartilha, porque com certeza vai ajudar muita gente. Esse é o nosso Papo de Vendedor, até o próximo episódio, Renanzão. Valeu. Obrigado, cara. Clica no sininho aí, ativa a notificação. Hein? É isso aí. Valeu.